Vamos lá, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Vamos seguir aí com as aplicações das leis de Newton. Então agora a gente vai falar sobre a força elástica, tá? Então a força elástica a gente vai estudar em cima de uma mola. Então o que acontece? Primeiro a gente tem que saber o seguinte, ó. A mola, ela quando você não faz força nenhuma nela, ela tem um comprimento inicial, né? Ela tá lá no seu estado normal lá, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, um comprimento aqui inicial que a gente vai chamar de L0, tá? Então L0 vai ser o nosso comprimento inicial. Então L0 é o comprimento da mola normal, sem estar esticado. Comprimento inicial, tá? O L vai ser o comprimento final, quando você aplicar uma força nela. Então o que vai acontecer agora? Agora a gente vai pegar essa mola e vai esticar ela, né? Para fazer isso, a gente teve que puxar essa mola com uma força F. Então agora ela vai ter esse comprimento todo aqui, ó, né? Já que aqui vai ser o comprimento final dela. Então ela estava numa situação aqui normal, né? Sem ninguém estar puxando ela, nem empurrando. E aqui a gente aplicou uma força F e alongou essa mola. A força elástica, que a gente vai chamar de FE, pode ser, tem gente que chama de FL, ela é a constante elástica, ou seja, o material que essa mola é feito, tá? Isso vai ser dado no exercício, vezes o X. Quem é o X? O X é o quanto que essa mola alongou, tá? Então, esse pedaço aqui, ó, seria o X. Então, como é que eu calculo o X? O X é o comprimento final menos o comprimento inicial, tá? Então, esse é o valor do X. Então, se a mola inicialmente ela tinha lá 10, né, 10 metros, e você alongou ela até 30 metros, quer dizer que o X, né, o aumento que ela sofreu foi de quantos metros? Foi de 20 metros. Tá? Então o nosso valor aqui vai ser 20 metros. Não vai ser nem o comprimento inicial dela, nem o comprimento final. Vai ser o de quanto ela alongou. Beleza? Então vamos ver um exemplo aqui, aqui, ó. Nós temos aqui uma mola, tá? Presa num teto, onde a constante elástica dessa mola vai ser 9 newtons por metro. É assim que é a unidade de medida da constante elástica, tá? Bem, a gente vai colocar aqui uma massa de 20 quilogramas na ponta dessa mola, certo? Então o que vai acontecer? Aqui é o desenho 1. No desenho 2, você vai ter a mola esticada, porque você botou uma massa de 20 kg, ou seja, um peso de 200. É a força que está fazendo ela alongar, né? Ele vai querer saber de quanto que ela aumentou, qual foi o tamanho que ela aumentou. Então, na verdade, aqui ele quer o X, porque ele não diz qual é o comprimento inicial da mola e nem qual é o comprimento final. Ele só quer saber de quanto ela aumentou de tamanho. A gente sabe que força é constante elástica vezes X. Então ele quer saber o X. A força é de quanto?
200 igual a 9, né? Vezes x. Beleza? Então, o nosso x vai ser 200 dividido por 9, tá? Como aqui está em metro e aqui está em newton, então isso aqui vai ser 200 dividido por 9 metros, tá? Como não dá exato aqui, quem quiser dividir pode dividir, tá? Mas como só foi um exemplo aí para a gente entender, então ela vai ter esse aumento sofrido aqui, tá? Não é o aumento final dela, beleza? Esse é o aumento sofrido dela. Bem, esse segundo exemplo aí tem o seguinte, ó. Nós tínhamos uma mola de 10 metros, sem nenhum peso nela. Quando a gente coloca um peso de 100, ela aumenta para 30 metros, certo? Ele quer saber qual é o valor da constante elástica. Então, nós sabemos que força é a constante vezes x, certo? A força é o peso que é 100, que é dado em newton. Então, aqui é 100. Igual a K, que a gente quer saber, vezes o x. Quem é o x? É o 10 ou é o 30? Não é nenhum dos dois, né? O x vai ser o aumento que ela sofreu. Se ela tinha 10 e foi alongada para 30, quer dizer que o nosso x é 20. Lembrando que x é o comprimento final menos o comprimento inicial. Ou seja, o nosso x é o comprimento final é 30 menos o comprimento inicial, que é 10, e o nosso x é 20. É de quanto ela aumentou. Então, se aqui é 20, passo 20 dividindo, nós temos uma constante que é 100 newton dividido por 20 metros. Ou seja, a constante é de 5 newton por metro. Por isso que a unidade é newton por metro da constante elástica. Beleza, pessoal? Bem tranquilo aí. É só vocês não confundir o comprimento inicial, o comprimento final e o x da fórmula, tá? Você tem que ler bem o exercício para ver o que ele está falando aí. Beleza? Bem, nessa questão aí da EA, ele diz assim, ó, uma mola está suspensa verticalmente próxima à superfície terrestre, onde a aceleração da gravidade pode ser adotada como 10 metros por segundo ao quadrado. Na extremidade livre da mola é colocada uma cestinha com massa desprezível, que será preenchida com bolinhas de gude de 15 gramas cada. Ao acrescentar bolinhas à cesta, verifica-se que a mola sofre uma elongação proporcional ao peso da aplicação. Sabendo-se que a mola tem constante elástica 9 Nm por metro, quantas bolinhas é preciso acrescentar à cesta para que a mola estique exatamente 5 centímetros, tá? Então, olha só, o que a gente tem aí? Nós temos uma constante de 9 Nm, temos bolinha de gude de massa de 15 gramas, que a gente vai colocar nessa cesta. O x da questão é 5 centímetros. Já tem um problema aqui, ó, de centímetro e grama. Não podemos trabalhar com grama nem centímetro. Tem que passar para quilograma e para centímetro. Como a gente não vai usar isso aqui agora por enquanto, vamos passar esse cara aqui para metros. Então, 5 centímetros, tá? Passando para metro, basta eu fazer o quê? Dividir por 100, né? Então, 5 centímetros é 5 dividido por 100 metros, né? Que cada um metro tem 100 centímetros. Então, 5 dividido por 100 é 0,05 metros, que pode ser escrito como 5 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza? Então, nós temos que saber qual é a força, né, que está fazendo ela alongar esses 5 vezes 10 a menos 2. Porque ele deu o K e deu o X. Então, nós temos que F é igual a 9 vezes 5 vezes 10 a menos 2. Então, nosso F é 45 vezes 10
a menos 2 newton. Beleza? Só que isso aqui é o nosso peso, né? Que a gente está botando na mola, já que ela está sendo alongada. Essa força é a força peso, que é 45 vezes 10 a menos 2 newton. Eu quero saber a massa que foi colocada. Então, nós temos que massa vezes gravidade, que é 10, é igual a 45 vezes 10 a menos 2 newton. Passando o 10 e dividindo lá, nós vamos ter o seguinte, ó, massa é igual a 45 vezes 10 a menos 2 newton, dividido por 10, tá? Então, a nossa massa é de 4,5 vezes 10 a menos 2 quilograma, tá? Agora está em quilograma. Para eu saber quantas bolinhas eu coloquei, eu tenho que saber o seguinte, ó. Que a quantidade, né? Vamos botar aqui uma quantidade, vamos botar Q, vezes aquela massa lá de 15, a quantidade vezes 15 gramas, vai ser igual a essa massa aqui, ó. Tá? Então eu tenho que saber quantas vezes 15 gramas vai me dar 4,5 vezes 10 a menos 2 quilograma, certo? Só que aqui, ó, está em quilograma e aqui está em grama. Para eu passar isso aqui para quilograma, eu tenho que dividir por 1000. Então aqui tem que ser dividido por 1000, porque 1 quilograma tem 1000 gramas, certo? Então nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Para achar esse Q aqui, ó, temos que resolver essa equaçãozinha aqui. Passo o 1000 para lá, vezes, e passo o 15 dividindo. Beleza? Bem, então nós tínhamos 15 dividido por 1000, que é 10 ao cubo, né? Igual a 4,5 vezes 10 kg. Então, o 10 a terceira vai multiplicar e o 15 vem dividindo. Então, nós vamos ter que a quantidade de bolinha vai ser 4,5 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a terceira dividido por 15. Certo? Repete a base e soma os expoentes. Então, nós temos que 4,5 vezes 10, né? Aqui, ó, menos 2 mais 3, fica mais 1. Então, aqui é 10 elevado a 1, que é 10, dividido por 15. 4,5 vezes 10 dá 45, dividido por 15 dá 3. Então, a quantidade aí de bolinhas são 3 bolinhas. A nossa letra é a letra B de bola. Tá? Então, o trabalho aí dessa questão aí é você ter que passar do quilograma de grama para quilograma e de centímetros para metros, tá bom?